Efésios capítulo 5. Efésios 5. Aproveito a oportunidade para brevemente, enquanto você encontra o texto, dizer aos irmãos que nos visitam essa manhã, que em nossa igreja nós temos ouvido o Senhor falar conosco nos últimos meses, através da Epístola aos Efésios. Então, o que ocorrerá agora, para você que não está familiarizado com o que está acontecendo aqui, em nossa igreja, é uma exposição seriada, sequenciada, da carta aos Efésios. Hoje, finalmente, nós chegamos ao capítulo de número 5. Então, se você tem um desejo de, porventura, acompanhar a série, você pode ver isso em nosso canal no YouTube e assim ouvir os sermões que já foram pregados aqui em nossa igreja. Hoje, capítulo 5, farei a leitura do versículo 1 ao versículo 21. Todavia, a exposição se dará apenas do versículo 1 ao versículo de número 6. A priori, eu ia pregar até o 7, mas eu vou pregar somente até o 6. Do 1 ao 6 será a exposição. Capítulo 5 de Efésios. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que sempre me deixou bastante interessado, fiquei sempre muito impressionado, é com a capacidade que algumas pessoas têm de imitar a outras pessoas. Você já deve ter visto isso, certamente. Pessoas que possuem uma habilidade de imitar uma outra pessoa, seja no seu tom de voz, seja na forma como fala, ou até mesmo o seu gesticular, de tal maneira que quando você escuta aquela imitação, você olha para aquela imitação, parece que você está diante daquela pessoa que está sendo imitada. Você já deve ter visto isso. E é uma habilidade que chama a atenção. Nem todos conseguem fazer isso, pelo menos não com a mesma facilidade. Por outro lado, todos nós, em alguma medida, nós logo cedo aprendemos a imitar, ainda que não com tamanha perfeição, ainda que você não tenha essa habilidade como uma característica pessoal sua,
Você sabe disso, você já imitou e em alguma medida você ainda imita. Imitação é uma coisa que faz parte de nossas vidas. Um exemplo disso é que na mais tenra idade, nós aprendemos a imitar os nossos pais. Seja na forma de falar ou de andar, numa postura, nós temos essa observação, nós fazemos a observação da vida deles e assim nós procedemos como eles. Meu pai e eu, assim como Asaf e eu, nós não nos parecemos fisicamente. Somos bem diferentes, fisicamente falando, em fisionomia. Todavia, há alguns aspectos de fala, de gestos que são semelhantes entre nós. E isso se deu tanto por uma tentativa proposital de imitar o pai, bem como também aconteceu comigo, e acredito que com você também, de forma até involuntária, pela mera observação, pela convivência. Você acaba adquirindo hábitos e formas de você falar e de agir semelhantes àqueles que você tem como referência. Inclusive, recentemente, Tainá comentou comigo sobre isso. Do Asaf até mesmo agora tentar imitar a minha forma de pregar, às vezes gesticulando. Isso com menos de 2 anos de idade. Veja, as crianças elas observam, elas prestam atenção e tentam de alguma forma repetir esse comportamento em suas vidas. Percebe? Imitação, quer seja de forma voluntária ou involuntária, é algo que faz parte de nossas vidas. Pois bem, nesse texto, nessa manhã, nós ouviremos o Senhor falar conosco, do versículo 1 ao versículo 6, que nós devemos imitar a Deus, a Ele, andando em amor, e rejeitar, ao mesmo tempo, rejeitar todo tipo de impureza por causa de nosso temor. Eu vou repetir. Nós devemos imitar a Deus, andando em amor, e rejeitar toda espécie, todo tipo de impureza por causa de nosso temor. Volte os olhos ao texto e perceba isso aí na divisão do texto. Uma divisão que ela é semelhante, na verdade ela segue o mesmo padrão que nós vimos semana após semana, dos versículos 25 ao versículo 32 do capítulo 4. É aquela divisão famosa que você já está familiarizado com ela. Veja, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo traz aqui uma ordem positiva. Ele nos dá aqui uma ordem para o que nós devemos fazer. Façam assim, Efésios, façam assim, crentes da igreja Betel. Fazei, pois, assim. Ou seja, a ordem está no aspecto, na natureza, numa estrutura, positiva. Versículos 3 e 4, nós temos o apóstolo Paulo dando uma outra ordem, mas uma ordem agora em sua estrutura negativa, isto é, o que nós não devemos fazer. Versículos 3 e 4. E nos versículos 5 e 6, nós temos a razão. O motivo é apresentado, o porquê nós devemos obedecer ao nosso Deus. Então, ordem positiva, o que você deve fazer. Ordem negativa, o que você não deve fazer. E depois a razão, o porquê você deve fazer. A mesma estrutura, que é bem fácil, e eu espero que os irmãos já tenham gravado isso à luz desse texto aqui. Veja mais uma vez o versículo 1. Começando pela ordem positiva. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meus irmãos, a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo para imitadores tem exatamente essa ideia no original. É alguém que copia. Ela foi usada no período clássico também para falar de impostores, de pessoas que falsificam algo. Até mesmo para um ator que representa, que está representando. Contudo, a ideia aqui, nesse contexto, não é para falar de algo negativo, mas é uma imitação, uma cópia, que nesse caso ela é positiva. É uma imitação de Deus. Nós temos que imitar ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Lembre-se que o apóstolo Paulo ele já tratou desse assunto de imitação em outras cartas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele falou sobre nós sermos imitadores dele, como ele é de Cristo.
ele sendo não o padrão último, mas ele servindo como um exemplo daquele que imita o Senhor, e assim devemos imitar também ao Senhor, que ele imita. Bem como também ele fala em 1 Tessalonicenses 2,14, sobre nós imitarmos uns aos outros, ou nós aprendermos com os exemplos uns dos outros. Sim, você é chamado por Deus para imitar aos seus pastores, aos seus presbíteros, na medida que eles imitam a Cristo, bem como imitar uns aos outros, os irmãos aqui da congregação da igreja, também como eles imitam a Cristo. Pois bem, essa ordem não é algo nesse sentido novo, a ideia de imitação. Ela está presente em outras passagens da palavra de Deus. Mas é somente aqui que o apóstolo Paulo usa de forma direta com relação a Deus. Imitadores de Deus. O que lança luz para todas as outras imitações. Em outras palavras, você só pode imitar ao seu pastor, aos seus presbíteros, aos seus pais, aos seus irmãos em Cristo, se eles imitam a Deus. Isso lança luz, repito. É assim que você imita os outros, à medida que eles imitam a Deus. Meus irmãos, o apóstolo diz aqui aos Efésios de forma muito clara para eles serem imitadores de Deus. As palavras, perceba, elas fluem dos versículos anteriores, do final do capítulo 4. Veja o versículo 32 mais uma vez. Ele diz assim, no versículo 32 do capítulo 4: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, ele cita o que Deus fez por nós em Cristo, e ele abre esse próximo versículo dizendo isso. Da mesma forma, vocês têm que ser imitadores de Deus. Tanto é que alguns entendem que o versículo 1 e 2 aqui do capítulo 5 é uma continuidade direta do final do capítulo 4. E ainda que nós possamos dividir aqui, isso não quer dizer que essa divisão ela tem que ser de forma rígida, até porque Paulo está falando isso daqui de forma fluida. De fato, não tem como você separar os dois versículos. O que ele fala no versículo 1 do capítulo 5 está correlacionado diretamente com o que ele fala no versículo 32, capítulo 4. Ou seja, devemos imitar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, e como exemplo disso, devemos perdoar uns aos outros. A ideia, na verdade, é mais abrangente, é sermos graciosos uns para com os outros, o que inclui o perdão. Assim como Deus tratou você, você deve tratar os outros. Assim como Ele foi gracioso e é com você, você deve ser para com os outros. Mas perceba que ele continua ainda mostrando como nós devemos imitar ao nosso Deus. Ele diz como é que essa imitação deve acontecer: como filhos amados. Versículo 1 ainda. Como filhos amados. Veja, essa palavra aqui, amados, que está em nossa tradução, ela foi usada também no período clássico, especialmente quando ela era usada para filhos, ela era usada principalmente para falar de filho único. Quando usada para filhos, era principalmente usada para se referir ao filho único, àquele filho ao qual os pais tinham dedicado todo o seu amor. Em outras palavras, porque o filho havia recebido tanto amor, ele tinha a segurança de ser amado, e por esse motivo estava contente. Esse amor que o filho recebia dos seus pais, ele retribuía com contentamento, por causa desse amor que recebia. No Novo Testamento, muitas vezes essa palavra aqui, amados, ela é usada para designar também o filho único de uma família. Inclusive, usada para designar o único filho do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Sim, ela também designa irmãos que são amados em Cristo. O próprio apóstolo Paulo inicia suas cartas, às vezes falando sobre isso, chamando os irmãos de amados. Então ela também tem essa aplicação. Mas veja, aqui, quando Paulo fala isso, ele exorta os cristãos a serem imitadores de Deus, a serem esses imitadores como filhos amados de Deus. Ou seja, nessa condição, vocês imitam a Deus na condição de serem já filhos amados de Deus.
É porque você é filho amado de Deus que você o imita. Essa é a ideia. Os crentes, meus irmãos, nós precisamos perceber a capacidade de Deus estender o seu amor a nós. Como se nós somos tratados pela união que nós temos com Cristo, recebendo assim do Senhor o amor que Ele dedica ao seu Filho único. Você não está em união com o seu Filho, com o Filho único de Deus? A união com Cristo? Pois bem, o amor que ele derrama, que Ele demonstra pelo seu Filho, nós somos alvo desse amor, por estarmos em união com o Filho único de Deus. Além disso, a palavra que Paulo usa aqui para filhos, para você se atentar para isso, há mais de uma palavra no original grego para filhos. A palavra que ele usa aqui não é a palavra mais comum, que é huios, mas é a palavra tekna, que traz uma ideia de um relacionamento mais pessoal e íntimo. Propositadamente, o apóstolo Paulo está usando uma palavra específica para falar de um relacionamento especial, íntimo. Nós somos filhos amados do nosso Deus. Nós temos intimidade e comunhão com o nosso Pai. Nós somos alvos do seu amor porque estamos em Cristo. E, portanto, devemos imitar ao nosso Pai como filhos amados. Veja, o resultado disso, o resultado de ser amado por Deus e imitá-lo é o quê? Qual é a consequência disso? A harmonia e o crescimento do corpo de Cristo. Sim, esse tema ele não está distante de nós, está no contexto maior. A igreja caminha de forma harmônica, de forma unida, em paz, quando ela cresce nesse amor, demonstrando assim que já fomos amados e imitamos ao nosso Deus, perdoando uns aos outros, sendo graciosos uns para com os outros, amando uns aos outros. A ênfase de Paulo aqui, na nossa identidade em Cristo como motivação para uma vida de obediência, é tão claramente afirmada nesses versículos quanto em qualquer outro lugar da palavra de Deus. Além disso, perceba que esse texto ensina também de forma clara aquilo que você está acostumado a ouvir nesse púlpito, e espero que também já o conheça em sua vida particularmente, você já tenha absorvido isso, não apenas ouvido aqui no púlpito, mas já gravado em seu coração. Sempre o indicativo do evangelho precede o imperativo. Sempre. Aquilo que Deus fez por nós precede aquilo que nós devemos fazer para Deus. Em outras palavras, nós respondemos a Deus em conformidade com o que Deus fez por nós. Lembre-se de Êxodo capítulo 20, um texto clássico que serve muito bem a esse propósito. Lá em Êxodo 20, quando o Senhor vai anunciar a sua lei ao povo, antes de dar a lei, o que ele diz? Ele lembra ao povo o que ele fez por eles. Eu remi vocês, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os salvei. Porque eu os salvei, porque eu os libertei do Egito, das mãos de Faraó, portanto, agora obedeçam a minha lei. Indicativo primeiramente e depois o imperativo. Primeiro o que Deus fez por nós em Cristo, depois o que nós devemos fazer para Deus, em obediência a Deus. Claramente isso daqui está visto nesse capítulo 5. Nós obedecemos, meus irmãos, porque somos amados. Nós obedecemos porque somos amados. Não somos amados porque obedecemos. O amor do nosso Pai, ele antecede e estimula a obediência dos seus filhos. Devemos perdoar, viver e amar como filhos amados que imitam aquele que já é o nosso Pai, em vez de buscarmos um bom desempenho para subornar a Deus, tentando fazê-lo o nosso Pai. Ou seja, você que já experimentou o amor de Deus Pai, isso tem que servir como um estímulo gracioso para você viver em obediência a Ele. E chegaremos lá ainda, mas já tem isso em mente. Os versículos 3 e 4, quando Paulo falar de pecados terríveis que ele vai mencionar aqui, esse é o pano de fundo. Você vai evitar esses pecados e qualquer outro, tendo em mente: eu sou filho amado de Deus. Percebe? Olha o combustível para a tua santificação.
para você evitar o pecado, para você fugir da aparência do mal, para você se abster de toda prática pecaminosa. Olha o combustível, olha como você tem um meio poderoso. Deus ama você em Cristo. Deus ama você em Cristo. Se você está em Cristo, Deus ama você, porque você é filho amado dele. Imite-o. Imite-o. O que seria mais motivador para nós essa manhã do que isso? Saber que somos amados pelo nosso Pai. E assim queremos, em gratidão a Ele, temor também, e com toda submissão, obedecer aos seus mandamentos. Paulo segue no versículo de número 2 e diz: e andai em amor. Observe que essas duas afirmações aqui, elas são paralelas. Tanto que ele diz no início do versículo 1, como que ele diz agora no versículo 2. Como assim? Ser imitador de Deus é andar em amor. As duas coisas estão paralelas. Você só pode ser um imitador de Deus fiel, alguém que copia Deus fielmente, se você anda em amor. Quem não ama, meus irmãos, não conhece a Deus. Portanto, não pode imitá-lo. Observe também que na Epístola aos Efésios, aqui é a terceira vez que a instrução por meio dessa palavra andar aparece. Lembre-se, eu falei sobre isso para vocês lá no início das exposições em Efésios, que um dos temas recorrentes nessa carta é o tema do andar. De forma metafórica, Paulo usa essa palavra para se referir à nossa conduta diante de Deus e nesse mundo. Primeiro, lá no capítulo 4, versículo 1, você pode ver isso. Capítulo 4, versículo 1. Paulo, ele exorta os crentes a andar de maneira digna do chamado. Efésios 4, 1. No versículo 17 do capítulo 4, ele fala sobre nós andarmos em santidade, não como os gentios, ou seja, não andar conforme os ímpios. Versículo 17 do capítulo 4. Agora, no versículo 1 do capítulo 5, Paulo nos instrui a andar em amor. Andem em amor. Andem conforme a vocação de vocês. Não andem como os ímpios. Andem em amor. E o imperativo presente aqui nessa passagem, nesse versículo, transmite a ideia de um costume. Ou seja, torne esse o seu hábito. Torne esse o seu hábito. Andem em amor. Não é esporadicamente. Não é quando você bem entender. Andem em amor. Diariamente. Frequentemente. Em todo o tempo. Andem em amor. Meus irmãos, o amor, como nós temos aprendido aqui também em Efésios, ele deve ser transmitido ao outro independentemente de mérito. E ele busca o bem da pessoa amada. Não foi o que Deus fez por nós em Cristo? Qual é o mérito que você tinha? Nenhum. Nenhum de nós tinha nenhum mérito diante do Senhor. E esse amor que foi derramado por nós, demonstrado a nós, ele buscou o nosso bem. O bem da pessoa amada, o bem do povo de Deus. Essa ordem para andar em amor, ela também nos faz lembrar a ordem de Cristo aos seus discípulos em seu discurso de despedida, quando ele disse para amarem uns aos outros como ele os amou. É assim que devemos amar, como Cristo nos amou. É assim que você anda em amor. Você anda em amor quando você ama como Cristo lhe amou. Veja, é exatamente o que ele diz em seguida, como também Cristo nos amou. Lembre-se que o amor de Cristo ele é declarado em outras passagens bíblicas, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? No 37 ele fala: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é somente agora em Efésios em que ele destaca de forma específica o amor de Cristo por nós. Não é que ele não tenha já mencionado de forma indireta quando fala do amor de Deus pelo seu povo. Mas agora, de forma específica, ele cita o amor de Cristo, da segunda pessoa da Trindade, por nós. Nós não somos alvo somente do amor do Pai. Nós também somos alvo do amor do Filho. O Filho nos ama. E aí você pergunta: como é que ele mostrou esse amor? O texto responde:
e se entregou a si mesmo por nós. Observe a palavra usada, se entregou. Ela faz um claro contraste com o versículo 19 do capítulo 4. Veja o versículo 19 do capítulo 4. Os quais, falando dos ímpios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Enquanto os ímpios, enquanto os réprobos, os pecadores se entregaram à pecaminosidade, à impureza, à imoralidade, a todo tipo de coisas que desonram a Deus, Cristo se entregou em obediência ao Pai, por amor a nós, por amor a você e a mim. Claramente esse texto aqui, meus irmãos, do versículo 2 do capítulo 5, remonta ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso ressoa as palavras do próprio Senhor Jesus, quando afirma que Ele é o bom pastor, lá em João 10. E o bom pastor, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Também nos lembra quando ele comentou que não há maior amor do que alguém dar a vida pelos amigos, em João 15. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não foi forçado a morrer, não, nas mãos dos seres humanos, dos pecadores, não. Ele entregou a própria vida. A Bíblia ressalta isso várias vezes. A morte de Cristo, ela foi voluntária. Ele não foi forçado pelo Pai, muito menos pelos homens. Ele quis se entregar como um sacrifício. Em João 1,18, ele fala de forma específica que dá a vida por sua própria vontade. E tem poder para dá-la e também para recuperá-la. Ele obedeceu livremente à vontade do seu Pai, não foi coagido, ele quis. O que enaltece ainda mais a sua obra, o que deixa ainda mais gloriosa. Não havia obrigação de sua parte. Ele voluntariamente, ele quis se entregar por amor a nós. E veja, o texto diz, ele fez isso por nós. Por nós. Sim, é verdade que há um sentido em que, e o texto vai tratar disso de forma indireta, que ele oferece sacrifício a Deus, claro. Direta, no versículo 2 ainda, e com relação à ira, mais à frente, quando fala da ira sobre os ímpios, que eles provam e nós não provamos, porque a ira de Deus foi aplacada com relação a nós, que somos crentes. Pois bem, há um sentido em que isso é oferecido a Deus, sim, é verdade, em primeiro lugar. Mas essa morte de Cristo, esse sacrifício, também tem como objetivo ter sido algo feito por nós. Nós somos alvo dessa morte, desse sacrifício. Ele se dispôs a deixar a glória dos céus e morrer na cruz para se fazer, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, pecado em nosso lugar. E para que nós, pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. E aí Paulo, no versículo 2, deixa isso de forma ainda mais gloriosa, quando ele diz, como oferta e sacrifício a Deus. Juntas, essas duas palavras aqui, elas transmitem a ideia de que Cristo se entregou como oferta e sacrifício que cumpriam todas as ofertas e sacrifícios de toda a antiga aliança. Imagine todas as prescrições do calendário das festas israelitas, lá em Levítico capítulo 23, todo aquele calendário. Todas as ofertas e sacrifícios pelos quais cada israelita era responsável e todas as ofertas e sacrifícios que os sacerdotes tinham de oferecer em favor de todo o povo, tanto nas ofertas diárias quanto nas celebrações anuais. Tudo isso foi cumprido pela única oferta e supremo sacrifício de Cristo. Tudo. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Você precisa se familiarizar com o Antigo Testamento para você entender isso melhor. Irmãos, eram várias ofertas, eram vários sacrifícios, diários e anuais. Todo aquele sistema sacrificial, todo foi cumprido pelo único sacrifício de Cristo, como diz o autor aos Hebreus. O único sacrifício de Cristo foi suficiente para cumprir tudo aquilo que aqueles sacrifícios e ofertas apontavam. Ele conclui o versículo 2 dizendo que isso foi aroma suave a Deus. Paulo está claramente captando a ideia do Antigo Testamento em que
o sacrifício oferecido a Deus, ele, quando oferecido como Deus ordenava, era aceitável diante de Deus. Foi por isso, inclusive, que nós lemos Levítico capítulo 1 no início deste culto, vendo que o Senhor ordenava na antiga aliança que o sacrifício fosse com aroma suave, agradável. Mas, veja, no passado, quando os sacrifícios ainda estavam em vigor, mesmo quando devidamente preparado, nem todo sacrifício ele era recebido por Deus como aroma suave. Nem todos eram. Pois o ofertante ele poderia ter uma atitude e até mesmo um coração distante de Deus. Imagine isso. Alguém que levava o seu sacrifício a Deus, ainda que ele cumprisse todas as demandas, todas as prescrições para o sacrifício, ele não cumpria todas, sem exceção. Por quê? Porque ainda era um pecador oferecendo sacrifício. Ainda era alguém que não tinha o seu coração purificado plenamente. Então, aqueles sacrifícios, por mais zelosos e fiéis que pudessem ser, ainda assim não alcançavam exatamente o propósito. Digo, com relação a expiar os nossos pecados. Cristo não. O seu sacrifício é perfeito. Não tem nada a ser acrescentado, nem mesmo diminuído. Ele perfeitamente, com sua vida de obediência à palavra de Deus, desde a concepção no ventre de Maria, durante toda a sua vida, ele obedeceu perfeitamente a Deus. O seu sacrifício, a sua oferta, ela é um aroma suave e agradável a Deus. É recebido pelo Senhor, porque ele é perfeito. É um macho sem defeito. Perfeito. De modo parecido, nós crentes, a semelhança do nosso Salvador, não com o intuito de expiar pecados, porque isso acontece apenas pelo sacrifício de Cristo, mas imitando o seu exemplo, devemos também ter uma vida de aroma agradável ao nosso Deus. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. É isso que tem sido a sua vida? Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Ou quando você anda, não em amor, mas anda conforme as suas próprias vãs imaginações, você exala odor às narinas do Altíssimo? Com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. O que você tem exalado? É um aroma agradável diante de Deus? Ou é um fedor? Lutero, o reformador Lutero, ensinou que para imitarmos de forma verdadeira a Cristo, precisamos também, em certa medida, sofrer pelos pecados dos outros. Não. O reformador, ele não quis dizer que nós podemos fazer expiação pelos pecados de outras pessoas, nem pelos nossos, mas que nós sofremos por eles, por amor a eles, ao suportarmos sofrimentos com o propósito de levá-los a conhecer a Cristo. É assim que você sofre pelo seu semelhante. Você sofre por amor a ele, a semelhança do seu Salvador. Ora, o amor de Cristo custou-lhe a vida. Será que o seu amor não deve ter algum custo? Sim, porque nesse versículo 2, a ideia de sacrifício também nos remete a esse conceito. O amor, ele tem que ser sacrificial. Ele é sacrificial. Envolve renúncia, perdas, dores, sofrimentos. Isso Cristo passou por nós, por amor a nós. Assim temos andado, como filhos amados de Deus. Além disso, perceba que toda essa estrutura aqui descrita pelo apóstolo Paulo, ela descreve para nós qual deve ser a nossa ética. A nossa ética ela deve ser norteada pela própria Santíssima Trindade, meus irmãos. Sim, no versículo de número 30, ele fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Com o quê? Com o pecado. No versículo seguinte, ele cita a pessoa do Filho e cita também a pessoa do Pai. Veja, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo servem para nós como modelo de imitação, de
padrão de conduta, de ética. A sua ética não deve ser baseada no que você pensa, no que você acha. Você deve extrair da palavra de Deus, do próprio ser de Deus, dos seus atributos, das suas obras, da sua revelação, o que você deve fazer em sua vida. A sua conduta é baseada nisso, você é um cristão. E não no que você acha, simplesmente. Sim, a ordem positiva é essa. Imitarmos ao nosso Deus Pai, como filhos amados. Mas em segundo lugar, ele nos dá aqui agora uma ordem negativa. Ele nos ordena a abandonar, a abrir mão, a fugir de todo tipo de impureza. Versículo 3. Ele começa assim: mas a impudicícia, até aqui, toda sorte de impureza. Observe como é que ele começa o versículo 3, com essa conjunção adversativa tão conhecida de você, que o apóstolo Paulo usa com tanta frequência, o mas, dando a ideia de contraste com o que foi dito anteriormente. Vocês devem fazer assim, mas não devem fazer assim. Não deve ser assim a vida de vocês. Paulo agora está claramente mudando as exortações do aspecto positivo para o aspecto negativo, através dessa conjunção adversativa. E veja, ele alista para nós um modo de vida que é diametralmente oposto à vida cristã, que é imitar a Deus e andar em amor. Observe os exemplos que ele vai dar agora. Todos os pecados listados, assim como outros, mas observe o que ele gastou tempo, o que ele quis focar. São pecados que claramente eles estão distantes da vontade de Deus. Praticar esses pecados aqui é você não andar em amor, é não andar como filho amado. Primeiro pecado, impudicícia. Essa palavra é traduzida dessa forma em nossa tradução aí. Ela, aqui em nossa igreja, nós usamos essa tradução, a ARA, ela significa basicamente a conduta sexual aberrante. É usada para designar relações extraconjugais e prostituição espiritual. É a palavra, você já deve ter ouvido, eu penso que sim, porneia. Porneia. Essa palavra ela está ligada à conduta sexual imoral. Sim, aparece com relação ao adultério, por exemplo, na Bíblia, mas ela é abrangente e nela nós podemos entender que é todo tipo de conduta sexual fora do casamento. Fora do casamento. A segunda palavra, a palavra impurezas. Sim, significa impureza moral, que indica a contaminação geral de toda a personalidade. E Paulo completa, toda sorte, a ideia é essa, ele diz aí, de impurezas, toda sorte de impureza, ou seja, de nenhum tipo, de nenhuma espécie. Não há espaço aqui na fala de Paulo. Não, talvez não tenha exceção. Nenhuma espécie, nenhum tipo de impureza, da menor que você assim considerar, até a mais grave, todas elas têm que ser abandonadas por aqueles que são amados de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está usando aqui o 7º mandamento como o norteador ético para o seu ensino. O que diz o 7º mandamento? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Você tem aprendido aqui já há alguns anos que os mandamentos são mais abrangentes do que no primeiro momento parecem. Quando a palavra de Deus fala sobre não adulterar, a proibição não é apenas para aqueles que cometem esse pecado de ordem sexual casados. Eles são casados e fazem isso fora do casamento. Não é somente isso. O mandamento, ele tem intrinsecamente ligado a ele a preservação da pureza. Da pureza. Em todas as áreas da vida, especialmente nessa área. Então o mandamento abrange tudo isso. Eu vou citar agora o nosso catecismo, para você ouvir a interpretação dos nossos pais com relação a isso. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 139, acerca dos pecados proibidos no 7º mandamento. Pergunta 139, diz assim: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Escute a abrangência do mandamento.
Resposta: os pecados proibidos do sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, que é mencionado na pergunta anterior, são o adultério, a fornicação, que é, obviamente, o relacionamento entre pessoas não casadas, sexual, o rapto, o incesto, a sodomia e todo, no caso aqui o sequestro, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, atentos para isso, imaginações, pensamentos, os propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, consentir, tolerar ou ter bordéis, bem como o ato de frequentá-los, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma esposa ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Veja a abrangência do mandamento. E aqui deixa-me falar algo importante sobre isso também. Eu já ouvi de um rapaz, há alguns anos, isso no contexto de igreja, irmãos, dizendo o seguinte: não é pecado alguém nutrir um pensamento de desejo sexual, simplesmente observando, vendo gravuras de desenhos. Sim, imagine a profundidade em que o pecado humano leva alguém, né? A pessoa se deixar levar por isso e vendo ali gravuras, enfim, desenhos, e argumentando, não é pecado porque não há nenhuma mulher real no desenho. É só um desenho. Veja como isso é algo terrível. E por que isso é quebra do sétimo mandamento também? Porque o sétimo mandamento, na sua abrangência, ele toca não apenas em relações extraconjugais, alguém que é casado e tem relação fora, mas é todo tipo de relação fora do casamento. Você não entendeu isso ainda? Deus criou o homem e mulher. E ele os uniu. E a relação íntima deve acontecer e acontecer em abundância para a glória de Deus no contexto de aliança. Fora dela, pecado. Não, fora dela, pecado. Solteiro. Fora dela, pecado. Sozinho. Fora dela, pecado. É no ambiente do casamento. É dentro do casamento que você usufrui disso. Fora dele, pecado. Pecado. Então não adianta falar, mas eu não estou pensando numa pessoa, numa pessoa exatamente, como foi o caso desse rapaz que argumentou assim. No caso, tendo uma prática pessoal, pecaminosa nessa área sexual. Mas ele está alimentando sua mente com coisas impuras. Porque a ele era vedada a relação íntima, pois não era casado. E se fosse casado, deveria fazer onde? Tê-la onde? No casamento. Com a sua esposa. Então o mandamento é abrangente, é você ser casto, ser puro em tudo, nos seus pensamentos, nas suas palavras, em tudo. E aí você diz, mas pastor, realmente o rigor sim, Deus é santo. Você não entendeu isso ainda? Você não compreendeu isso ainda? Você vai baixar o padrão. E aí as pessoas ficam argumentando. Mas se for assim, não adianta você argumentar. Deus é santo e Ele quer que a sua palavra seja cumprida, seus mandamentos sejam obedecidos. E Ele diz que a relação íntima é uma bênção dEle, é abençoada por Ele. Você deve dar graças a Deus por isso, inclusive. No casamento. No casamento. Fora dele, em qualquer circunstância, é pecado, é impureza. Toda prática fora do matrimônio é pecaminosa, meus irmãos. E não tem a bênção do Senhor. Mais do que isso, não tem a bênção do Senhor, acompanha a maldição do Senhor. Acompanha a maldição do Senhor. Lembre-se que Deus fala na sua palavra
que aqueles que pecam contra o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, terão seus corpos destruídos. E o contexto é pecado sexual. Veja, o contexto em que Paulo escreve essa carta aos Efésios é de uma cidade em que ela era conhecida, assim como outros naquele período, por terem cultos pagãos, que existiam orgias ali praticadas. Então não é algo distante da realidade dos Efésios. A gente lê as cartas e pensa assim, né? Mas nos dias de hoje é tão difícil passar por isso, enfrentar essas coisas, a gente tem isso tão fácil diante dos nossos olhos. Sim, mas você acha que lá em Éfeso também não havia templos? Porque você não conhece isso, você precisa entender o contexto. Lá naquele tempo, haviam templos que as pessoas podiam entrar e ali ter relações. E prestar culto à falsa divindade. Havia também mulheres e homens também, pessoas de natureza, que eram libidinosos, impuros, e que também ficavam tentando os outros. Havia pessoas dessa igreja aqui, que tinham tido esse passado, e foram convertidas. Então não é uma coisa só do nosso tempo, não é só de agora. Ou você não lembra dos dias de Noé? Ou você não lembra de Sodoma e Gomorra? Não, é agora não, é desde quando o homem caiu. Irmãos, além disso, esse texto tem tantas aplicações aqui, mas eu preciso correr. Uma breve aqui. Também nos ensina que devemos preservar a pureza em nossas vidas, por meio especialmente do casamento, aqueles que são casados, como instrumento de Deus, para a nossa santificação. E no contexto do casamento, aqueles que são casados, eu falo para vocês agora nessa manhã, especialmente, a intimidade de vocês não deve ser exposta. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Há casais que expõem a sua intimidade. Eu estou falando da intimidade mais íntima mesmo. Expõe, fazendo comentários e tendo conversa sobre isso com outras pessoas. Há casos muito específicos. Na verdade, há um caso muito específico quando você pode fazer isso. E é com muito temor e tremor. E assim, num acompanhamento, num caso, de um aconselhamento pastoral. Isso é o que é cabível. Às vezes é uma situação entre um casal que chega a tal ponto que é necessário conversar e pedir ajuda ao pastor. E assim serem acompanhados biblicamente. Mas isso não é uma coisa que deve ser tratada de forma trivial, como se fosse qualquer assunto. Vamos falar aqui sobre isso quando não, isso é uma intimidade. E você escolhe muito bem para quem você fala, quando você fala e como você fala. Cuidado com isso. A sua intimidade pertence a você e seu marido e só Deus contempla isso, além de vocês. Cuidado. Muito menos essa intimidade, quando você falar dela, se tornar um alvo de piada. Já pensou um negócio desse? Porque acontece, viu? Acontece. Não acho que acontece, que acontece no meio da igreja? Sim, isso. Às vezes, uma questão íntima de um casal é exposta e aí começa a virar uma piada. Alguém começa a fazer hora, tirar brincadeira com o marido ou com a esposa. Entre os crentes. Isso é alimentar a impureza. Paulo segue e diz assim, ou cobiça. Veja a palavra aí. Ou cobiça. Agora ele cita o 10º mandamento, lá de Êxodo 20. Fala para Êxodo 20, por favor. Êxodo 20, versículo de número 17. Êxodo 20, 17. Êxodo 20, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Há alguns comentaristas que ficam debatendo sobre isso. Por que Paulo cita aqui a palavra cobiça, sendo que ela tem uma ideia no original, não só ligada à questão de algo impuro, mas também ligado à ideia de ganância, de questões financeiras mesmo. Ora, não deveria, pelo menos falo isso entendendo os textos aqui, não deveria haver debate com relação a isso, porque o próprio conceito de cobiça, biblicamente, à luz do 10º mandamento, traz as duas coisas. Tanto cobiça ligada à questão sexual, bem como também ligada à questão material. A proibição aqui de cobiçar cabem as duas coisas. Então nós nutrimos, nós alimentamos a pureza em nossas vidas, tirando a impureza, que é não cobiçando aquilo que Deus não nos deu, no caso,
Deus nos deu para os homens uma esposa, então você é contente, satisfeito com esta esposa e não cobiça a esposa, a mulher do outro. Deus lhe deu este negócio, esses bens, essas obras, esses dons, tudo isso, você é satisfeito com o que Deus lhe entregou, com os seus bens. E não cobiça o do outro. As duas coisas estão em vistas aqui. Mas pelo contexto, primariamente, a questão sexual. Não alimenta a impureza, não alimenta de forma nenhuma a porneia aqui, e nem a cobiça. Porque não é somente você ir lá e praticar a impureza. Digo, um homem que se deita com uma mulher fora do seu casamento. Mas é o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Se no seu coração você desejar, você cobiçar, você já pecou. A abrangência, meus irmãos, mais uma vez, a impureza deve ser também em nosso interior. Não apenas externamente. Não é somente com as vestes, com a fala, com o comportamento, mas também internamente, com os nossos pensamentos. A sua mente tem que ser pura, tem que ser de um filho amado de Deus que imita o seu Pai. Ele conclui dizendo essa parte, nem sequer nomeie entre vós. É verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele cita um pecado que era terrível que estava acontecendo em Corinto. Você lembra disso? 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um rapaz que estava tendo relações com a mulher de seu pai. E ele cita esse pecado na carta aos Coríntios. E aí você pode pensar, mas por que Paulo está dizendo agora, aqui aos Efésios, no final do versículo 3, que isso não deve ser nomeado entre os Efésios, como se ele mesmo citou um pecado em outra carta. Ele expôs o pecado. Ora, a proibição aqui não é para você, não é que nós não podemos, em nenhuma circunstância, citar o pecado. Não é essa a ideia aqui. A ideia é de esse pecado não ser tolerado em nosso meio e ser tratado por nós como um assunto corriqueiro. Digo, há momentos em que ele poderá ser tratado. Um exemplo disso. Alguém que quebra o 7º mandamento e é disciplinado pelo conselho da igreja. Haverá um anúncio público e formal do anúncio dessa disciplina por quebra do 7º mandamento. Então, é cabível nomear, falar, citar o pecado. Nesse sentido. Mas não deve ser algo corriqueiro. Não é porque o pastor anunciou isso, e agora vamos ficar conversando nos bastidores. O fulano caiu, você viu? Aí começa a falar sobre esse pecado como se fosse... Não pode. Muito menos ficar aprofundando, querendo saber os detalhes e mais detalhes e mais detalhes, e ficar com brincadeiras em cima disso. Não. Isso não deve ser algo visto em nosso meio. Por quê? Porque nós somos santos, ele diz, como convém aos santos. A ideia é aquilo que é apropriado, adequado aos santos. Não é adequado a nós, não é apropriado a nós falar sobre essas coisas dessa maneira. E a fala vem em seguida, ele continua ainda falando acerca da fala aqui, meus irmãos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Mais uma vez ele enumera aqui alguns pecados aqui, focados mais na fala. Eu vou ser mais breve, veja, até porque eu já preguei sobre isso, acerca da fala nós vamos ter, que é santa, usando inclusive o texto de Isaías, sobre a língua erudita de Cristo, devemos ser sábios como nosso Senhor e santo como Ele é. Então, de forma breve aqui, veja, primeira, a palavra traduzida aqui por conversação torpe, traz a ideia de obscenidade. Obscenidade. Originalmente essa palavra, ela significava feiura ou deformidade. No Novo Testamento traz a ideia de algo que é vergonhoso, humilhante e desprezível. É essa a ideia aqui dessas obscenidades. Ela tanto se aplica à fala como à conduta do cristão. O cristão não pode ter nenhuma conduta, nenhuma fala obscena. Não pode. Em segundo lugar, nem palavras vãs. Palavras vãs aqui é a conversa tola. Ou seja, conversas que são infrutíferas, conversas que acabam sendo meios para desviar a atenção dos crentes da fé. Sim, meus irmãos, há conversas que
ainda que elas não tenham um teor tão assim pecaminoso, mas elas podem servir ao propósito de, não sendo edificante, nos distrair em nossa caminhada cristã. Quantas vezes nos perdemos em assuntos, em conversas vãs, tolas, que não trazem nenhuma edificação a nós. E por último, ele cita uma outra palavra aí, essa palavra chocarrices. Chocarrices. E aqui eu quero que você se atente mais uma vez. Eu falei isso no sermão passado, eu preciso repetir para até para os que não ouviram isso ficarem familiarizados. Faz uma explicação antes. Quando eu cito aqui o texto, eu procuro não citar toda vez o texto no seu original grego, é exatamente a palavra. Mas há momentos que é necessário fazer isso. E eis mais um momento que isso é necessário. No sermão passado foi necessário citar, você viu isso nos versículos finais ali do capítulo 4, onde Paulo ele usa uma assonância verbal aqui, ele usa uma comunicação que ele traz para o leitor uma ligação entre duas palavras pelo seu som. Quando ele fala que nós que somos de Christos, ou seja, de Cristo, nós devemos ser restos, benignos. Quem é de Cristo é benigno. Ele age aqui de forma semelhante a esse momento aqui. Veja, ele diz assim, ou chocarrices, coisas essas que são inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. A palavra chocarrice aqui é paralela à palavra ações de graças. A palavra chocarrice aqui ela tem a ideia de zombaria sarcástica. Zombaria sarcástica é a ideia de uma brincadeira que foi longe demais. E dessa forma ela se tornou uma zombaria sarcástica que acabou humilhando as pessoas, humilhando aquela pessoa perante outras pessoas. Tá, pastor, mas qual é aqui o paralelo? Veja, ele fala, nós devemos nos abster de chocarrice, ou seja, de eutrapelia. Abandone toda eutrapelia, mas tenha em vossas bocas ações de graças, eucaristia. Esse é o paralelo. Eutrapelia, eucaristia. A palavra que transliterada em nosso idioma é eucaristia, ações de graças. Meus irmãos, que riqueza a palavra de Deus, mais uma vez. Que riqueza. O Espírito Santo, ele que inspirou os autores sagrados, ele não apenas comunicou a sua verdade, ele não apenas fala a nós, mas fala de maneira bela, profunda e didática a nós. Veja, você abandona esse pecado e abraça essa prática de ações de graças. E por que isso? Ora, porque aqueles que têm a sua boca, os seus lábios cheios de ações de graças, cheios de eucaristia, eles não têm espaço em suas vidas para zombaria sarcástica e nenhum tipo de impureza. Quando você tem a sua vida de gratidão a Deus, de louvor a Deus, cobiça, veja, o pecado da cobiça que foi citado. O que é a cobiça? O pecado da cobiça é você demonstrar insatisfação, ingratidão para com o que Deus lhe deu. A tua mulher, o teu marido, os teus filhos, a tua casa, os teus bens, tua igreja, teu país. Tu é ingrato com isso. Você é ingrato. Pois bem, aí você cobiça, você peca. Aí Paulo diz, não cobice, não use zombaria sarcástica. Sabe o que você faz? Ações de graças. Seja grato a Deus. Louve a Deus. Adore a Deus. Sirva a Deus. Agradeça ao Senhor por tudo. Inclusive, no contexto aqui, pelo cônjuge que Ele te deu, onde você pratica a pureza ordenada por Deus, dentro do contexto do casamento. Sendo grato ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos preservar a dignidade daquele que criou todas as coisas. Ele é santo. Ele é puro. Portanto, sejamos puros também em nosso falar e em nosso viver. Guarde essa palavra ações de graças, porque ela vai ser mencionada quando chegar lá em Efésios 5,19, acerca dos cânticos. Terceiro e último, aqui encerramos, a razão. Eu serei mais breve ainda, a razão, versículos 5 e 6. Paulo diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, sobre o filho da desobediência. Versículo 5, primeiramente, perdão, irmãos. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Paulo, quando escreveu aos primeiros Coríntios,
no capítulo 6, versículo 12 a 20, ele usou ali a estrutura da Santíssima Trindade, o ser de Deus, para se opor à imoralidade. E está fazendo isso aqui também no início desse texto. Mas agora, além de citar a Santíssima Trindade, como ele fez aos Coríntios, como devemos ser santos, puros, ele cita uma outra razão para nos abstermos desses pecados. E a razão é muito clara. Versículos 5 e 6. O juízo do Senhor Deus. O juízo do Senhor Deus. Ele começa, sabei, pois isto. Talvez você entenda de forma equivocada esse texto, entendendo assim, ele está agora só fazendo um enunciado. Não é mais do que isso. A frase aqui significa, pois vocês sabem disto. Com certeza, vocês sabem disso. Vocês já foram instruídos e têm sido instruídos novamente. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Sabem o quê? Que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ele herdará o reino dos céus. Nenhum desses tem herança com o Senhor. Não tem. Meus irmãos, o texto aqui se refere àqueles que perderam o temor do Senhor. Não possuem vergonha em praticar e a impureza se tornou uma obsessão na vida deles, é algo comum. Você, quando você lê esse texto, você pode pensar assim, pastor, quem nunca foi incontinente, impuro, avarento em sua prática, cobiçoso, a ideia é essa de avarento aqui, é o mesmo padrão, cobiçoso, não se contenta com aquilo que Deus deu. Quem nunca pecou em sua mente ou até em um ato? Quem nunca, pastor? Então, a nenhum de nós, o reino dos céus, a herança do Senhor, ela é destinada. E ele ainda conclui, idolatria. Idolatria, ora, por que idolatria que ele cita? Porque quando a ganância, quando a cobiça acontece, quando eu cobiço algo, aquilo se torna Deus para mim. Deus para mim. É o que Paulo fala aos Romanos, quando diz que a glória do Deus incorruptível foi trocada por uma glória de um ídolo que é corruptível. Substitui. É o que Esaú fez ao trocar o direito de primogenitura por prato de lentilhas, fazendo assim uma transação da sua herança. Idolatria. Quem nunca, pastor, não idolatrou, não comete pecado de idolatria? Como então essa herança podemos receber? O texto aqui não está falando, meus irmãos, simplesmente de alguém que comete esse pecado, mas é de quem tem uma vida assim. Imagine um criminoso. Esse criminoso, um bandido, alguém que vive a sua vida inteira fazendo coisas terríveis contra a palavra de Deus, contra a lei, ele pontualmente tem um ato de bondade. Ele ajuda uma pessoa. Ele presta um serviço ali caridoso com alguém. Esse ato isolado dele não vai caracterizá-lo como alguém que é bom. Ele continua sendo um criminoso que pontualmente teve uma demonstração ali de caridade para com alguém. A ideia é essa. São aqueles incontinentes, impuros, cobiçosos, que são caracterizados por ter uma vida assim. Se você experimentou a salvação, ainda acontece na sua vida, como na minha, uma luta diária e frequente contra esses e outros pecados. Mas veja, é uma luta. Você está frequentemente no poder do Espírito Santo, confiando em Cristo, lutando contra os pecados. A sua vida não é caracterizada por isso, você não está entregue a isso, como os ímpios estão entregues. Essa é a grande diferença. Então, a herança aqui, que é mencionada, que é somente para aqueles que estão em Cristo, ela não será dada àqueles que vivem uma vida assim. Assim. Além disso, observe que o texto também não está falando de graus de crentes distintos aqui. Digo, não é a seguinte situação. Você como um crente e tem um outro crente que na glória vai receber, um vai receber uma recompensa maior, um galardão maior e o outro menor. Não, o texto não está falando disso aqui não. O texto está falando de céu e inferno. A herança aqui é a salvação eterna. Aqueles que têm uma vida caracterizada por esses pecados não têm herança. Não têm a salvação eterna. Aqueles que estão em Cristo têm essa herança. Têm essa herança. Que nós cantamos no Salmo 16. No reino de Cristo e de Deus,
Por último, ninguém vos engane. Por que Paulo usa essa expressão? Por que ninguém vos engane? Ora, nós sabemos que os falsos mestres, eles sempre estiveram em nosso meio, desde a antiga aliança, e não era diferente naquele contexto da igreja primitiva. Havia pessoas que estavam ensinando ali falsos ensinos acerca da vida, da moralidade, como, por exemplo, dizendo que não haveria nenhum tipo de juízo. Não se preocupem, não haverá juízo, Deus não vai castigar ninguém. Não se preocupem, no caso dos gnósticos, que vocês podem ter todo tipo de prática contra o corpo de vocês, que o que é mais importante é a alma. Veja, falsos ensinos, ninguém vos engane. Ninguém vos engane com esses falsos ensinos, aqueles que dizem que não haverá juízo. Ninguém vos engane dizendo que a prática imoral, impura, ela não trará castigo de Deus. Ninguém vos engane com isso. E aí você pensa assim, mas pastor, isso era só naquele tempo? Não, não era. Em nossos dias, os falsos mestres, como diz a palavra de Deus, Pedro fala isso claramente, Judas também, eles são caracterizados tanto por serem pessoas ávidas por questões de moralidade sexual, bem como também serem gananciosos nas questões materiais. Exatamente as duas coisas. Quando você escuta, por exemplo, um falso mestre como o Caio Fábio, ele vai dizer assim: você pode ser alguém que tem desejos homossexuais e até viver com o seu parceiro de forma amorosa. E assim ter uma vida, uma família, porque ele tem um filho que é homossexual, pelo menos um que eu sei. E esse filho, vivendo com um outro homem, pode ter uma vida harmônica. O que é isso? Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Toda impureza, inclusive o homossexualismo, é condenado pela palavra de Deus. Condenado. E Deus promete exercer juízo sobre estes. Mais do que isso, veja, a ideia aqui da ira é a mesma no começo de Efésios. Eles já estão sob a ira de Deus. Tanto o aspecto futuro como o presente. A mesma coisa com relação ao reino de Deus. Nós já fazemos parte do seu reino, nós já somos beneficiários do reino de Deus, mas também aguardamos ainda a manifestação gloriosa desse reino. Ao aspecto presente e futuro. Também com relação à ira. Você acha que os impuros, os devassos, não estão já sob a ira de Deus? Já estão. Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela dos céus. Agora, já agora, contra os ímpios. Pois bem, essa ira que é presente, que paira sobre a cabeça dos ímpios, dos impuros, ela se manifestará de uma forma incontrolável para nós, para Deus sempre no seu controle, debaixo do seu controle. E ele vai derramá-la sobre todos aqueles que viveram nesses pecados. A quem você tem imitado, meu irmão? A quem você tem imitado? Quais são as suas referências? Quem são as suas influências? São pessoas que temem a Deus, amam a sua palavra, creem no seu evangelho? São filhos amados de Deus? Onde você procura viver a sua vida de acordo com a imitação que eles também têm para com o Senhor? Lembre-se que com quem mais você anda, mais essa pessoa lhe influenciará. Em nossa conclusão, eu cito aqui uma parte, no início do livro, A Prática da Piedade, escrito pelo puritano Lewis Bailey. Ele diz assim: diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. Escute bem isso. Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. Seja quem for você, que está olhando para este livro, o livro que ele escreveu, nunca se ponha a lê-lo, a não ser que primeiro resolva se tornar de coração um verdadeiro praticante da piedade. Leia-o, porém, e faça isso rapidamente. Para não suceder que, antes de o ter lido completamente, Deus, mediante morte inesperada, o corte por sua impiedade inveterada. A prática da piedade consiste, primeiro, em conhecer a essência de Deus, e isso com respeito a o diversificado modo de ser, pois nele, na divindade, há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E em segundo lugar, seus atributos, os quais são ou nominais ou reais, absolutos como simplicidade, infinidade, relativos como vida, entendimento, vontade,
poder, majestade. Segundo, como é que você pratica a piedade, conhece a piedade? O que é piedade? Em você conhecer o seu próprio ser com respeito ao seu estado de corrupção e ao de renovação. Terceiro, em glorificar a Deus corretamente por meio de sua vida, dedicando-se fielmente a servi-lo, tanto privadamente em seu próprio ser, quanto publicamente com a sua família, todo dia, e com a igreja, no Shabá, o dia santo, o repouso semanal, o dia do Senhor, hoje, e extraordinariamente com o jejum e celebrações, por meio de sua morte, morrendo no Senhor e para o Senhor. Se alguém não conhece verdadeiramente a Deus, não pode nem quer adorá-lo corretamente, pois como pode alguém amar quem ele não conhece? E como o adorará se acha que não precisa de seu auxílio? E como alguém procurará remédio pela graça se nunca entendeu a sua miséria, condição em que se acha por natureza? Por isso o apóstolo diz, em Hebreus 11:6, pois quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Certamente, não pode haver piedade verdadeira sem o conhecimento de Deus. Também, nenhuma boa prática pode haver sem que o homem tenha conhecimento de si próprio. Por isso, lançaremos o conhecimento da majestade de Deus e da miséria do homem como os principais fundamentos da prática da piedade. Meus irmãos, que Deus nos ajude a praticarmos a piedade que Ele requer de nós, imitando, andando em amor e rejeitando todo tipo, sem exceção, todo tipo de impureza, por causa de nosso temor a Ele. Amém. Oremos ao Senhor. Damos graças a Deus por Tua palavra pregada nessa manhã. E rogamos ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito aplique em nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a sermos praticantes da piedade, a andarmos no temor do Senhor, a sermos zelosos, ó Deus, com os Teus meios de graça, com o dia do Senhor, com os Teus mandamentos, ó Deus, com o Teu nome. Ó Deus, aqui em nosso meio não haja espaço para nenhum tipo de impureza aqui declarada pela Tua palavra. Que amemos o sétimo mandamento assim como os demais e descansemos, ó Deus, na obra do Redentor, naquele que é puro, que é santo, que é perfeito, que nunca cometeu pecado algum, diferente de nós, ó Deus, que somos impuros. Ó Deus, nós te pedimos que, depois de ouvir o indicativo do Evangelho, do que o Senhor fez por nós em Cristo, possamos praticar o imperativo, ó Deus, e assim sermos obedientes ao Senhor. Concede graça ao Teu povo e conduz o Teu povo em toda a piedade cristã. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.